E agora mais um podcast do curso Como Passar em Concurso Público, com o professor José Roberto Monteiro, o mago dos concursos. Olá, amigo! Meu nome é José Roberto Monteiro e quero conversar com você sobre como desenvolver estratégias para a otimização dos seus estudos. Você já sabe, mas não custa lembrar, foi pensando em você que planejamos e desenvolvemos o primeiro CONACOPO, Congresso Nacional de Concurso Público. Você é daqueles que estuda o maior tempão e quando chega ao final parece que não aprendeu nada? Pois é, muitos alunos me relatam isso. Por isso, nesse podcast, vou apresentar as melhores estratégias para a otimização dos seus estudos. São estratégias poderosas que vão te ajudar a aumentar significativamente o seu aprendizado, melhorando a sua concentração e a sua memorização. Essas estratégias são técnicas simples que muitos não usam e deixam de aproveitar os seus benefícios. Inclua as estratégias para otimização dos seus estudos na sua rotina diária e você sentirá uma enorme diferença na hora de estudar e principalmente de aprender. Você quer ser bem-sucedido em seus estudos e passar? Então vem comigo! Preste muita atenção em todas essas estratégias, em todas as dicas e tenha certeza que elas vão te ajudar e muito! 01. Seja um ensinante. Essa é uma lição que eu aprendi ainda cedo, na minha amada Três Corações, lá no sul de Minas, e que muito facilitou o meu aprendizado. É natural. Quem ensina, aprende ainda mais. Muitas pessoas ainda sentem vergonha, ou mesmo por egoísmo, se recusam a ensinar os outros. Essas pessoas não sabem o que estão perdendo. Pense nisso. Eu sempre estou escrevendo, gravando podcasts, gravando videoaulas, fazendo palestras por todo o nosso Brasil. E sempre deixo claro que é preciso colocar em prática tudo o que aprender para assim conseguir memorizar melhor um conteúdo. Então, qual a melhor maneira de colocar em prática? Sendo um ensinante, ensinando outras pessoas. Então, meu amigo, se você ainda tem algum tipo de problema em ensinar aos outros, ou mesmo pensa de maneira pequena e egoísta, eu não vou ensinar nada para o meu concorrente, saiba que ao ensinar alguém, quem mais ganha é você. E tem mais, eu aprendi, e aprendi ainda cedo, que ensinando, as minhas ideias começam a clarear muito mais, organizando a informação e melhorando a minha compreensão. Isso porque verbalizar e raciocinar antes de falar ou ensinar ajuda na percepção do processo e na memorização. 2. Descubra qual o seu horário de maior produtividade nos estudos. Todo mundo tem um horário mais propício para a produtividade nos estudos, onde o rendimento é maior. Descobrir o seu horário mais produtivo irá te ajudar a aprender com muito mais facilidade. Afinal, não adianta você brigar consigo mesmo. Se durante a manhã você é muito sonolento, esqueça e estude outra hora. É óbvio que nem todos têm esse privilégio. Para alguns, só é possível estudar à noite ou mesmo de madrugada. Nesses casos, eu recomendo desenvolver a força do hábito para acostumar o seu relógio biológico com a rotina de estudos durante a noite ou até mesmo de madrugada. Pode até ser um pouco complicado, mas tenha certeza, isto é absolutamente possível. E como você faz para descobrir o seu horário mais produtivo? A melhor maneira de descobrir seu horário mais produtivo é estudando em diversos horários, pois você precisa analisar e verificar como fica o seu nível de concentração e memorização nesses horários. Preste muita atenção e anote em que horário os seus estudos renderam mais.
Fazendo isso, você conseguirá determinar o seu melhor horário para aprender. 303. Pratique o que aprende. Eu já vivenciei casos de vários alunos que me diziam que estudavam 5 horas por dia. Mas quando eu dizia, show de bola, e quanto tempo você passa resolvendo questões? A resposta era sempre a mesma. Ah, mas como assim, professor? Eu preciso mesmo resolver? É claro, é lógico. O que adianta você passar horas e horas na teoria se você não praticar tudo aquilo que aprende? Eu sempre digo em minhas palestras por todo o Brasil, para que uma informação não seja descartada, é importante que ela seja útil. E a melhor maneira de fazer isso é respondendo questões, fazendo provas. Sejam essas provas atuais ou sejam mesmo provas antigas. Então, você pode até chegar para mim e dizer, mas professor José Roberto, eu estudo com mapas mentais, com resumos, com esquemas, isso já não é o suficiente? É muito bom mesmo que você use essas técnicas de estudo, mas elas serão muito mais sólidas e eficazes se você exercitar o que estudou, respondendo questões e fazendo provas e simulados sempre. Quando você faz uma pergunta a alguém, automaticamente o cérebro dessa pessoa para as suas atividades para se concentrar em responder à pergunta. Essa concentração é a grande sacada para que o aprendizado se torne ainda mais poderoso. Então, meu amigo concurseiro, sempre mesmo, resolva questões e provas atuais e antigas. 404. Tem objetivos definidos para estudar e aprender. De que adianta você estudar se você não sabe para o que você está estudando? Esse erro é muito comum e faz uma grande diferença na hora de aprender. Estudantes e concurseiros se esquecem de definir os seus objetivos e metas para estudar. E com isso, acabam tornando o aprendizado ineficaz, pois muitas vezes estudam conteúdos que não são úteis para o seu objetivo. Vem comigo, imagine o seguinte cenário. O seu cérebro é uma máquina que consome muita energia. Então, qualquer atividade sem utilidade ou sem uma recompensa acaba sendo inútil. E por isso, o seu cérebro, deixa de executar. Portanto, se você estuda sem objetivo, seu cérebro entende que a atividade de estudar não tem utilidade. Logo, não é necessário se concentrar, nem mesmo memorizar o conteúdo. Afinal, ele não será utilizado para nada. Quando você estabelece um objetivo, você envia uma mensagem ao cérebro. Algo como, fiquem alerta, pois eu estou fazendo uma atividade importante. E com isso, o seu cérebro assimila e compreende muito melhor esta informação para estudar. Nunca se esqueça, crie objetivos para estudar. Faça isso e você terá um desempenho ainda melhor em seu aprendizado. 505. Faça atividades físicas para liberar a mente criativa. Eu vivo alertando meus alunos e conversando com vocês aqui nas nossas audioaulas sobre a importância fundamental das atividades físicas para o aprendizado, a concentração e, sobretudo, a memorização. Mas, ainda assim, existem estudantes que continuam sem praticar atividades físicas. Saiba que quando você faz de 10 a 40 minutos de atividades físicas, você aumenta significativamente a concentração e o foco mental. Este aumento da concentração e do foco mental se deve ao aumento do fluxo sanguíneo no cérebro. As evidências estão aí para você parar de inventar desculpas
e começar a fazer uma atividade física logo. Pense nos resultados que você pode ter em seus estudos, enquanto a sua saúde pode ganhar com isso. Isso é muito importante. Tenha uma rotina de exercícios físicos. 606. Tome um banho para relaxar e se concentrar melhor. O banho é muito revigorante. Pode ser quente ou frio, tanto faz. Mas tanto banho frio quanto banho quente tem as suas diferenças e cada um pode ser utilizado para um fim específico, principalmente no caso de estudar. Vamos ver as diferenças. Banho frio. Estimulante e revigorante, o banho frio deve ser usado em caso de desânimo e de falta de motivação. Um bom banho frio deixa sua mente alerta e pronta para estudar e trabalhar. Banho quente. Altamente relaxante, o banho quente é ideal para casos de estresse, onde a sua mente está inquieta e você não consegue se concentrar. Um banho quente irá te relaxar e deixar a sua mente em um estado propício ao aprendizado. Um dos motivos do banho quente fazer bem ao cérebro está ligado às doses de dopamina que são liberadas enquanto você toma o banho. A dopamina é responsável pela sensação de prazer no cérebro e também auxilia no aprendizado e na memorização. Por isso que tomar um bom banho irá te ajudar muito a aprender com mais facilidade. Lembre-se sempre de tomar um banho antes dos seus estudos. 707. Evite o estresse. No estresse, ele prejudica o seu aprendizado. Um dos maiores inibidores do aprendizado e da memorização é o estresse. Além de prejudicar seu corpo, os seus estudos se tornam completamente inúteis quando o nível de estresse está alto. Um cérebro que está muito estressado produz grande quantidade de cortisol, o que impede que o seu cérebro se concentre e memorize um determinado conteúdo. Portanto, se você estiver estressado e lendo algo, saiba que a sua mente não irá memorizar absolutamente nada. Então, meu amigo concurseiro, se você perceber que está muito estressado, é melhor nem começar a sua sessão de estudos, pois será apenas perda de tempo. É melhor, primeiro, procurar maneiras de relaxar a mente e deixá-la em um estado ideal de aprendizado. Existem dias cansativos, fatigantes, onde o estresse é grande. Recomendo que em dias como esse, você descanse bem. Não adianta forçar o seu organismo, pois isso apenas irá causar mais estresse. Pense em tomar um chá quente de camomila, que pode te acalmar e relaxar. Deite e durma. Isso vai te fazer muito bem. Afinal de contas, amanhã vai ser um novo dia. 808. Seja persistente em seus estudos. A falta de persistência nos estudos é o que mais dificulta o aprendizado de estudantes e de concurseiros em todo o Brasil. Isso porque o aprendizado é um processo que deve ser construído pouco a pouco, passo a passo. E se você para por muito tempo, aquilo que aprendeu cai na chamada curva do esquecimento. Então, preste atenção. Para aprender mais fácil, estude todos os dias. Pode ser que você tenha um contratempo ou outro, mas fique tranquilo, é normal.
desde que no dia seguinte você volte para a sua rotina diária de estudos. O que não pode é você ficar dias sem estudar ou fazer como muitos estudantes que começam bem, no dia seguinte desanimam e só voltam a estudar um dia antes da prova. Se você estiver fazendo isso, pare enquanto é tempo. Estude todo santo dia e dia santo também. 909. Estude em grupo. Você é daqueles estudantes que não conseguem ficar muito tempo sentado estudando sozinho? Então, para você, eu recomendo um grupo de estudos. Assim você irá aprender com maior facilidade. Cada pessoa aprende de uma forma e para alguns, realmente, é difícil passar várias horas estudando sozinho. Isso torna o aprendizado dessa pessoa muito difícil, pois com o tempo, o tédio impede a concentração. É óbvio que você terá que passar algumas horas estudando sozinho, pois não conseguirá sempre estudar em grupo. Mas, mesmo assim, é possível estudar em grupo algumas vezes. Combine com seus amigos, com seus colegas que estão estudando para a mesma prova ou concurso que você e estude em grupo. Vocês podem aproveitar para um ajudar o outro. É a chamada simbiose. O mais importante em grupos de estudo é que todos estejam realmente focados no mesmo objetivo, em aprender e aprender muito. Então, meu amigo, evite, durante o estudo em grupo, discutir coisas que não tenham a ver com conteúdo. Depois que vocês estudarem, aí sim, podem tirar um tempo para conversar, descontrair e dar a sua risada mais gostosa. Mas, primeiro, o mais importante, estudar e estudar com determinação, com força, com foco e com fé. 10, 1, 0. Escreva para aprender mais fácil. Nos últimos anos, a tecnologia tomou conta de tudo e muitos estudantes trocaram o lápis pelo teclado e pelo celular. É lógico que a incorporação de tecnologia facilitou e muito o aprendizado. Só que escrever com caneta e lápis ainda é extremamente útil. O ato de escrever desenvolve a criatividade e a expressão pessoal. E tanto a criatividade quanto a expressão pessoal são extremamente importantes no raciocínio cognitivo. A escrita, através de ferramentas tecnológicas, também possui suas qualidades. No entanto, a escrita cursiva facilita muito mais o aprendizado. Saiba que escrever envolve mais áreas do cérebro e quanto mais áreas você envolve na aprendizagem, mais fácil fica a memorização. Então, meu amigo concurseiro, escreva, escreva e escreva. Se você está estudando, você precisa escrever bastante. Faça resumos, mapas mentais, grifos, anotações em livros, o que você desejar. Mas use seus lápis, canetas, canetinhas, tudo sem moderação. Quanto mais escrever, mais fácil se tornará o seu aprendizado. Agora é a sua vez. Eu conversei com você sobre as melhores estratégias para você aprender com facilidade. É claro que ainda existem várias estratégias,
várias dicas, técnicas, macetes e formas de maximizar o seu aprendizado. Mas o que conversamos aqui hoje pode ser muito importante para transformar a sua maneira de estudar. Mas como você muito bem sabe, não adianta nada você apenas ouvir esse podcast e não colocar em prática o que aprendeu. Então, meu amigo, comece neste exato momento, nesse exato instante, a escolher as estratégias que você irá utilizar em seus estudos. Agora que você já sabe como desenvolver estratégias para otimização dos seus estudos e aprender mais e melhor do que os seus concorrentes, fique atento! Em poucos dias você receberá nosso próximo podcast com mais uma audioaula. Vem comigo para juntos celebrarmos a sua conquista! Um grande abraço e até breve! Você quer mudar de vida? Quer passar em concurso público? Então fique ligado nas super dicas do professor José Roberto Monteiro, o mago dos concursos.